Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute o ódio que anda explícito e persistente na sociedade brasileira. Participam desse debate Rafael Alves Lima, psicanalista, membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, e Djamila Ribeiro, mestranda em Filosofia Política da Unifesp e colunista do site da Carta Capital. No Brasil, o direito de expressar e publicar livremente opiniões e fatos está assegurado na Constituição Federal. O ambiente da internet, em redes sociais, blogs e portais interativos, potencializou de maneira inédita essas possibilidades, como a Djamila já disse no primeiro bloco. Infelizmente, a ampliação do espaço de expressão se transformou também em terreno fértil para as manifestações de ódio. A impressão de anonimato na internet estimula o crescimento dessa espiral de ódio? Estimula, Djamila? Eu acho que é mais um canal que as pessoas têm para manifestar, né? Na verdade. Esse discurso da liberdade de expressão, porque as pessoas sempre falam para mim, você tem que aceitar que o outro ache isso. Mas a liberdade de expressão não é um direito absoluto. As pessoas precisam entender isso, né? Senão fica aquela coisa, posso falar o que eu quero, né? E não pode confundir liberdade de expressão com discurso de ódio. E achar também com discurso Porque discurso de ódio é crime. É crime. E crime você não pode fazer livremente, Exatamente. tá certo? Por isso que a liberdade de expressão ela tem um limite, né? Até que ponto que você pode, né, falar certas coisas, até que ponto que você fala está ferindo a integridade do outro, a humanidade do outro, né, e tudo mais. E as pessoas acham que podem, né? E acham também que às vezes esse discurso de ódio não tem nada a ver. Eu só falei, não é nada demais, né? Isso não vai acontecer. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Judith Butler, que é uma filósofa estadunidense, que tem um livro dela chamado Extable Speech, ela vai falar, Extable Speech, ela fala, a linguagem opressora do discurso de ódio não é meramente a representação de uma ideia odiosa, ela é uma conduta violenta, né? Ela é uma ameaça. Essa questão de achar que o discurso não é ação e que não pode levar a é muito complicado, né? E a gente tem que entender que ele é uma conduta violenta e, às vezes, esse tipo de manifestação que a pessoa faz acontece concretamente, né, atinge a vida das pessoas, né, e fere a humanidade. É uma maneira de você querer colocar o outro num lugar de inferioridade, de você retirar a humanidade do outro. Não, né? e na verdade é o seguinte, o discurso é ação, né? Ele é ação, É ação. exatamente. Se a gente olhar para a mídia no Brasil, né, a gente já viu muitas pessoas serem desqualificadas, criminalizadas, discriminadas pela mídia, sem ter passado por um processo legal, sem terem sido julgadas pela justiça, etc. E muitas vezes depois as pessoas são inocentadas, comprova-se que aquilo, que as acusações que pesavam sobre ela, na verdade, não se concretizaram e muitas vezes a reputação, a imagem já foi para o esgoto, né? Então, há uma delicadeza enorme nessa questão que precisa ser considerada. O que você acha, Rafael? É verdade. Eu acho que deve haver aí, né, uma responsabilização mesmo, né, desses veículos, quer dizer, bom, como você disse, né, há limites, né, daquilo que pode ser dito sem que haja qualquer tipo de aniquilação moral, para não falar do extremo que é a aniquilação da própria vida, né, subjetiva ou mesmo biologicamente falando. Então, deve haver mesmo uma responsabilização. Quer dizer, o que eu acho que está um tanto em jogo na discussão sobre as redes sociais é que existe uma certa temporalidade na qual elas funcionam que vai esvaziando um tanto esse espaço da responsabilização, né? A responsabilização ela também é uma responsabilização no tempo. Então você posta uma coisa e vai passando o tempo, aquela postagem se perde numa timeline, digamos assim, e bom, onde é que você pode capturar o sujeito falante naquela fala, né? Quando? Então, e seus efeitos, né? E seus efeitos, né? Então tem uma questão aí muito séria e claro que com a emergência, né, desse discurso de ódio, isso também salta aos olhos de quem fica bastante chocado com isso. Agora, né? é verdade que, por exemplo, ali na cabeça do segundo bloco, eu estava dizendo da história do anonimato, né? Que o anonimato
talvez desse uma certa desenvoltura, né, para as pessoas se manifestarem em questões polêmicas e de maneira, digamos, sem medidas, né? Quer dizer, sem se autocontrolar e tal. Coisas que talvez não fizessem na cara a cara, né? No cara a cara, seja por covardia, seja porque o cara a cara implica uma outra dimensão, né? Dá para falar isso? Que esse anonimato ajuda a engrossar esse caldo? Com certeza, potencializa, né? Porque é muito comum as pessoas criarem fakes, né? Perfis falsos para ficar atacando as outras pessoas, né? Porque ela se identificar pressupõe que, né, colocar a cara a tapa, porque a gente vive num país racista onde não tem racista, né? Um país machista onde não tem, mas ninguém quer se assumir como, mas a gente sabe que é, né? Então, a pessoa cria um perfil para poder xingar, isso é muito comum, criar, ou ficar stalkeando, ficar seguindo, isso acontece muito também. De ficar perseguindo certas pessoas, principalmente ativistas, as pessoas criam perfis falsos para fazer isso. E quando você descobre quem é, as pessoas que entram na justiça, acaba, assim, milagrosamente. Né? Então, com certeza, esse anonimato, ou essa ilusão, né, de anonimato, faz com que as pessoas se sintam mais corajosas para colocar para fora todo o ódio, tudo que elas pensam de verdade. Porque a partir do momento que ela se identifica, ela sabe que ela vai ter cobrança, ela vai ter represálias por isso. Né? Inclusive, tem um grupo que eu acho muito interessante, militante do Facebook, do Movimento Negro, que quando alguém faz algum comentário racista nas redes sociais ou no Instagram, eles, em vez de ficarem lá discutindo, porque não leva a nada, pegam um perfil da pessoa, descobrem onde a pessoa trabalha e manda para o patrão, já aconteceu isso. E da pessoa ser mandada embora depois. Então, a pessoa vai pensar duas vezes antes. Uma coisa é ela ser e achar que pode ser, outra coisa é ela manifestar aquilo e aquilo ter consequências na vida dela. Né? Então, esse anonimato, essa ilusão de anonimato faz com que as pessoas se sintam mais, né, corajosas para manifestar o que elas pensam mesmo. Ô, Rafael, esse tipo de perversão dada pelo anonimato, por exemplo, né? Ou dada pelo anonimato, não, intensificada, né? Engrossada pelo anonimato, essa situação virtual intensifica as perversões, as psicopatias? Olha, o que eu diria, eu levaria a análise para um outro lugar, porque o risco da gente fazer uma psicopatologização geral é delicado. Eu acho que tem duas dimensões aí que a psicanálise, o discurso psicanalítico, ajuda a entender. Uma é a dimensão da massa, né? Freud discutiu muito isso num texto super famoso, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o sujeito quase que perde as bordas do seu individualismo nas decisões em grupo, né? Quer dizer, onde vai boi, vai a boiada junto, né? Os comportamentos, por exemplo, de violência, por exemplo, que apareceu de torcida, né, no início do programa. Uma pessoa que individualmente não faria aquilo, na comoção da massa vai junto, da multidão vai junto. E eu penso que, enfim, é uma ideia, assim, mas tem algo desse fenômeno também nas redes sociais, né? O sujeito se sente em algum tipo de massa, quer dizer, em algum tipo de concordância nesses espaços, que são concordâncias... Portanto, o que o legitima na sua posição individual. Exatamente, e o que é bastante complicado. E o que retira controles e medidas, né? E um segundo elemento que me parece importante é um pouco o esvaziamento que a gente tem do espaço público de debate, né? Como isso acaba sendo uma espécie de sintoma de não termos espaços públicos para discussões a respeito de preconceito, por exemplo. Quer dizer, as pessoas Agora, você está falando uma coisa que para mim é fundamental. Né? A gente chega num ponto importantíssimo do nosso debate aqui hoje, que é o seguinte: você está dizendo, ao não ter esse debate público, nós estamos dizendo o campo da política, por que demonizado, porque foi desqualificado, seja pela grande mídia, seja pela população, seja pela própria ação de grande parte dos políticos, tá certo? Que aí as pessoas olham e falam, bom, isso é uma ação desqualificada, né? Mas ao desqualificar a prática política, né, não só a profissional, a do parlamento, etc., dos executivos e tal, mas a prática política cotidiana, nós perdemos uma dimensão fundamental da vida, né? Parece que é possível fazer justiça com as próprias mãos, individualizar, né, se fechar
dentro de si mesmo, como se a vida não fosse uma vida que transita na polis, né, na cidade, daí o termo política. Quer dizer, isso também não é um sintoma, isso que a gente está vivendo não é um sintoma de enfraquecimento da política? Se a gente parar para pensar, na época do governo militar, tiraram filosofia das escolas, sociologia, né? Para que fazer as pessoas pensar criticamente? Então, acontece que a gente tem uma grande massa de pessoas que não sabe pensar criticamente. Não é porque não tem capacidade para isso. Tem, é porque isso não é dado realmente, né? Eu dei não aula... está estimulada não está estimulado não tem ferramentas para, né? E fica à mercê mesmo, né? Do discurso hegemônico mesmo, né? Eu dei aula no Estado, né, de filosofia. A filosofia voltou a ser obrigatória em 2008, quer dizer, muito recente. E é obrigatório só para o ensino médio, que eu acho que é muito ruim. Deveria ser no ensino de base. Porque aí chega no ensino médio, aquele aluno não teve base nenhuma, e aí você chega lá para dar aquela base para ele, é muito difícil. Né? Então, dar aulas é uma coisa muito difícil nesse projeto que é feito para dar errado mesmo, né? Que é um projeto ideológico realmente para manter as coisas como estão. Então, eu penso que as pessoas, na verdade, elas nem têm acesso a essa criticidade, essa reflexão crítica para poder elaborar um pensamento, para poder ter maturidade para o debate. Então, faz parte do projeto político desse país não estimular isso. Então, as pessoas simplesmente não têm. Assiste a televisão, ouviu, reproduziu, Mas isso. quando você fala do projeto político desse país, de qual projeto político? Porque nós temos, querendo ou não, dizer, uma história muito recente, nos últimos 12 anos e tal, mas da população brasileira ter conseguido eleger um metalúrgico, né? Depois uma mulher, pela primeira vez, que, ainda que fazendo concessões e com múltiplas críticas que se possa ter, fazendo concessões à plutocracia, né? Aos endinheirados, às elites brancas e brasileiras e tal, construíram políticas sociais, construíram distribuição de renda, construíram possibilidades de emancipação da sociedade, na sociedade brasileira. Tudo bem, é pouco, é inicial, etc. Mas isso é um tipo de projeto que representa o anseio de uma parcela da população. Isso é inegável, mas não rompeu, né? Na verdade... Então, você está falando de um projeto quase colonialista, quer dizer, exatamente, porque essa mentalidade, ela ainda é presente, né? Claro que teve mudanças, até citei essas mudanças, elas foram importantes, mas não rompeu, né? As estruturas continuam exatamente as mesmas, né? O racismo, o machismo é um elemento estruturante, não balançou as estruturas. Na verdade, foram políticas reformistas, né? Muitas reformistas, assistencialistas importantes, não estou negando, muito pelo contrário, acho que foram políticas extremamente necessárias, principalmente cotas, e sou defensora e acho que tem que ter. Mas apesar de lutar por isso, eu não deixei de lutar pela questão da mudança da mentalidade, que é a questão de realmente a gente conseguir uma mudança mais profunda, né? Então, esse projeto político eu digo desde que o Brasil é Brasil realmente, porque as coisas mudaram. Claro, a gente teve avanços, sem dúvida nenhuma. Mas a estrutura ali, as coisas continuam a mesma. Tanto que agora a gente vê todo um retrocesso disso, né? Você vê 8 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma, e olha os discursos que a gente está tendo agora, as pessoas indo para a rua pedir intervenção militar. Quer dizer, houve mudanças, algumas mudanças houveram, mas a estrutura continua exatamente a mesma, infelizmente, né? O governo não rompeu com isso, o governo Lula não rompeu, muito pelo contrário, né? Se a gente for ver quem é que está com ele, os partidos que compõem, né? São os aliados do governo, a quem também o governo precisa fazer certas concessões por conta de uma suposta governabilidade, acaba de uma correlação também, de forças também. Então, na verdade, o sistema ele se mantém, né? Houveram algumas mudanças assim, importantes, inegavelmente, mas, infelizmente, o grosso ainda... Né, o pano de fundo continua sendo elitista, plutocrata, né, da elite que tem dinheiro, poder, patrimonialista, etc. Eu vou fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse debate, não saia daí.